Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Paula pede desculpas por ter beijado Gabriel em público, mas fala que eles se amam muito. Juana se retira do local. Camila comenta com Paula que Juana se sentiu muito mal. Paula diz que espera que tenha ficado claro sobre quem é a mulher do Gabriel Rubio. Daniela comenta com Joana que Paula beijou Gabriel diante de todos para provocá-la. Joana diz que sua mãe tem razão e nessa história ela é muito pequena para enfrentar tanta gente grande. Rogério chega ali e pede que Daniela o apresente à amiga. Felipe trabalha na oficina e pensa no encontro que teve com Henriqueta. Em seguida, Jenny chega e pergunta no que ele está pensando. Jenny fala que almoçou com Joana na cervejaria e mesmo que ela tenha dito que não aconteceu nada, percebeu que ela está muito estressada. Jenny diz que não gostaria que a filha passasse por tantas coisas com os homens. Jenny fala que Joana disse que estão complicando a vida dela. Jenny afirma que Gabriel disse que nem Joana e nem ele têm culpa do que está acontecendo entre eles. Jenny fala que acreditou no Gabriel. Daniela apresenta Joana para seu chefe, Rogério. Rogério fala que escutou muito falarem sobre ela. Joana sente medo ao saber que Rogério é pai de Paula. Rogério diz que ama Paula e não gostaria que ela sofresse. Ele intimida a moça e diz que há um abismo entre sua filha e ela. Joana concorda e diz que nem se quisesse, Paula poderia ser uma bravo. Rogério pede que ela não fique mal pelo que ele disse. Joana fala que nem tudo é o que parece. Gabriel pergunta por que Paula o beijou e disse a todos que se amam, sendo que ela mesma sabe que vão se divorciar brevemente. Paula diz que jurou amá-lo nos bons e nos maus momentos, por isso irão superar juntos essa crise. Paula afirma que não o deixará sair do seu lado nunca. Manuel elogia os espanhóis. Henriqueta diz que esses clientes são muito importantes e que vão internacionalizar as cervejas. Joana diz a Daniela que Paula beijou Gabriel diante de todos para provocá-la. E agora, Rogério vem ali feito um diabo para humilhá-la. Daniela fala que Rogério sempre foi insuportável e que só se contém diante dele por ele ser seu chefe. Joana diz que essa é a primeira vez que fica mal com tudo isso. Camila deseja boas-vindas aos clientes. Carlos diz que desejam que eles se sintam bem ali. Salvador chega à empresa e vê Gabriel, que ele recebeu novos clientes importantes. Salvador aparece ali e pede para falar com eles. Rogério diz a Manuel que conheceu Joana Bravo e o sobrenome dela combina bastante com ela. Manuel revela ao pai que os novos clientes vão comprar um grande lote de cervejas para uma venda no exterior. Rogério fala que vai tentar tirar informações de Camila. Manuel pergunta o que vai acontecer com o lote contaminado pela bactéria. Rogério diz que espera que a bactéria esteja amargando o lote. Salvador elogia o escritório de Camila e faz algumas perguntas para seguir com sua investigação pelo desaparecimento de Francisco. Camila fala que está trabalhando ali, porque precisa ganhar sua vida. Ela pergunta por que ele veio ali. Salvador diz que a sogra dela lhe enviou uma cópia da certidão de casamento dela, junto com um acordo contratual de separação de bens, que ela assinou com o esposo. Camila pede que ele diga à sua sogra que se Francisco estiver morto, não cobrará nenhum centavo da herança dele, pois sabe bem que nada lhe pertence. Salvador diz que naquele documento, Francisco deu a ela poder para representá-lo no cargo da empresa Rubio. Camila diz que não sabe disso e pede que ele procure Francisco e fale com ele sobre isso. Salvador fala que Rogério foi muito amável por ter pagado a conta dela e de Francisco no hotel. Camila elogia Rogério e fala que ele é um homem maravilhoso e muito cavalheiro. Camila comenta que Rogério e Francisco nunca se deram bem. Salvador diz que aquele documento foi certificado e registrado pelo advogado de confiança de Rogério e questiona por que Francisco teria tanta confiança em Rogério se não tinham uma relação próxima. Daniela e Joana tomam um café.
Joana fala que foi um dia muito difícil e de manhã escutou o coração do bebê. Daniela acha que deve ter sido incrível. Joana pergunta se os bebês sentem tudo o que acontece com as mães, porque se for assim, seu bebê deve estar sofrendo demais. Joana fala que sua doutora disse que ela tem tendência a ter pressão alta, por isso não deve se estressar muito. Davi comenta com as funcionárias que Gabriel protege Joana por ela estar grávida, já que ele sempre teve o desejo de ser pai. Viviana diz que Gabriel e Joana se colocaram nessa situação e por isso estão fofocando sobre eles. Davi pede que elas apoiem Joana e a protejam em vez de ficarem colocando mais lenha na fogueira e espalhando o assunto. Camila fica estressada, mas diz a Salvador que não tem mais o que dizer. Salvador fala que percebeu o nervosismo dela. Camila diz que sente que ele está lhe culpando de algo que ela não entende. Salvador fala que há pessoas que pensam que aquele documento é falso. Camila diz que na noite que chegou na casa do Gabriel e Paula, revisou as malas de Francisco e encontrou uma pasta cheia de documentos. E dias depois, quando resolveu abrir a pasta, encontrou esse tal documento lá. Pedrinho come na casa de Josefina e diz que os doces estão tristes e algo mudou neles. Josefina diz que está fazendo a mesma receita que sempre fez. Pedrinho diz que algo está acontecendo e ela precisa resolver isso, porque senão nenhum cliente comprará os doces dela. Josefina está triste. Ela diz que não quer fazer doces hoje. Pedrinho desafina que não gosta de vê-la assim, tão triste. Josefina abraça Pedrinho e fala que o adora. Jenny pergunta por que a mãe não lhe disse que Salvador veio vê-la. Josefina diz que Salvador não veio ver Jenny, mas sim ela. Jenny diz que não quer saber nada desse cara. Josefina diz que Jenny realmente não gosta dos cavalheiros, porque Salvador vale muito a pena e veio vê-la para saber o motivo dela ter ficado mal ontem à noite. Jenny percebe a mãe triste, mas ela diz que está bem. Josefina diz à filha que há consequências de escolher um homem ruim, e isso tira delas a paz, a alegria e a autoestima. Mais tarde, Felipe vê o contato de Henriqueta, mas lembra que ela pediu para que ele não a procurasse, e que ela mesma o procuraria. De repente batem na porta. Felipe atende e vê que é Jandira. Jandira pergunta se ele está sozinho. Ele diz que não e que Jenny está ali. Jandira pede que ele lhe ajude, pois sua TV estragou de novo o controle e não consegue mudar de canal. Ela o chama para ir à sua casa, mas Felipe pede que ela compre outra TV. Enquanto isso, Inês se diverte falando com Henriqueta. Inês diz que precisava de uma noite de meninas e agradece por ela tê-la convidado para vir ali. Henriqueta diz à amiga que com tantas coisas, se não tivesse a amizade dela, explodiria. Henriqueta fala para a amiga que adora o Felipe e quando vê ele em sua frente, seu coração dispara de alegria. Inês fica emocionada e diz que Henriqueta Valdez finalmente saiu da zona de conforto por um homem. Henriqueta confessa que sente medo de ser controlada. Elas brindam. Rogério diz a Camila que não errou em recomendá-la como parte da cervejaria, pois ela só recebeu elogios. Eles brindam um vinho. Camila diz que se sentiu muito bem e todos estavam encantados por ela. Rogério concorda, mas fala que o único dono dela é ele. Rogério pergunta se ela ficou sabendo, por Carlos, o motivo dos espanhóis terem ido às instalações da cervejaria. Camila afirma que a ideia era que os espanhóis investissem e acredita que eles farão isso, pois os convém. Camila comenta que o detetive Castilho foi falar com ela e ele não está convencido de que o documento que Francisco lhe deixou seja verdadeiro. Ela fala que o policial disse que ele e Francisco não se davam bem. Camila diz que acabou dizendo isso. Ele a chama de idiota. Ela fala que o detetive lhe percebeu nervosa. Camila pergunta o que ele falou com Francisco na festa, naquela noite. Joana sofre e vê que Gabriel está ligando, mas não o atende. Carlos vai ao escritório de Gabriel. Gabriel pergunta ao tio se ele viu Joana depois do brinde com os espanhóis. Carlos diz que não. Gabriel acha que Joana sofreu, vendo ele e Paula se beijando. Carlos comenta que Camila se saiu muito bem no trabalho e os clientes adoraram a performance dela. Ramon está muito triste. Margarida diz ao pai que não deviam ter alugado aquele quartinho, pois eles não têm mais dinheiro.
Margarida pergunta se aquela mulher que saiu daquela casa era sua irmã Jenny. Ramon confirma que sim. Ele diz que Jenny está uma mulher feita. Margarida diz que só não foi até ela porque ela tem um gênio forte. Ramon diz que deve ser igual de Josefina. Ele diz que não sabe o que acontecerá quando ficar na frente dela, mas teme a rejeição de Felipe, ainda mais do que saber que tem pouco tempo de vida. Margarida serve o remédio dele. César e Salvador continuam trabalhando. Ao andarem na rua, eles salvam uma moça que estava prestes a ser roubada e abusada. Jenny faz um bom dinheiro no trabalho. Seu chefe a convida para tomarem uma tequila e ela acaba aceitando. Salvador consegue pegar o criminoso. Em seguida, a moça corre atrás de Salvador e o agradece por tê-la salvado. Paula revela a Gabriel que fará um aniversário de Nicolas ali na casa. Gabriel se zanga por ela querer enganar esse garotinho. Paula revela que haverá um evento para arrecadarem fundos e diz que convidou algumas pessoas da cervejaria. Gabriel fala que não quer que esse menino se iluda, achando que vai pertencer a uma família que nem sequer existe. Paula fala que as coisas podem mudar e ele pode acabar encontrando a moça que engravidou dele e essa moça entregar o bebê para eles viverem felizes juntos, criando ele. Camila diz a Rogério que foi um dia muito pesado e quer ir dormir. Rogério fala que não fica satisfeito com 2 garrafas de vinho e ela não decidirá quando ele estará com ela ou não. O Ceboso pede que ela vá ao quarto, pois irá para lá daqui a pouco. No dia seguinte, Gabriel toca piano em sua casa. Paula o observa e liga para Camila, dizendo que amanhã farão a festa de aniversário do menino do orfanato e convidou várias pessoas da imprensa para que publiquem em todos os lugares. Camila pede que Paula também convide Joana, pois ela precisa ver tudo o que irá acontecer. Paula afirma que conseguirá fazer Joana vir ali. Manuel fica sabendo pela mãe que o pai não chegou para dormir em casa. Amparo diz que só espera que o desgraçado do Rogério não lhe falte o respeito na casa de Paula. Amparo comenta que sente raiva por Rogério estar com a asquerosa da Camila e acha que Francisco pediu o divórcio a Camila porque ela botou os chifres nele com qualquer um. Manuel pede que a mãe não se rebaixe ao nível deles. Amparo pergunta se o filho está do lado de Rogério. Ela fala que Rogério é o homem mais egoísta e traidor que conhece e que ele acabará envolvendo Manuel nas sujeiras. Joana acorda e Jenny avisa que falou com Gabriel na cervejaria e ele disse que só quer cuidar dela e conseguiu acreditar nele. Joana fica tranquila. Joana fala que Gabriel lhe levou para fazer um ultrassom e escutou os batimentos do coração do bebê. Jenny fica surpresa. Joana fala que como Gabriel nunca teve filhos e nunca terá, ele se comove com sua gravidez e sente a necessidade de protegê-la. Jenny segue afirmando que isso não faz sentido nenhum. Emma visita Gabriel e diz que ficou preocupada depois da consulta com Joana, pois ele deveria ter dito a verdade para a moça. Gabriel leva a doutora para o seu escritório para conversarem. Paula liga para Davi e pede que ele consiga um fotógrafo para vir à sua casa amanhã e acha que Joana seria a indicada. Davi fica pensativo. Emma diz a Gabriel que ele devia ter pedido a Joana a opinião dela antes de levá-la à consulta. Ele fala que pensou que ela iria negar e por isso fez a surpresa. Emma fala que Joana não gostou da surpresa e sentiu vergonha com ela. Emma diz que não quer mais confusões assim. Ela fala que só atenderá a Joana com a condição dele dizer a verdade a ela, que é o pai do filho dela. Josefina passeia com Memo e agradece a ele pela Jamaica. Ele a elogia e diz que é um prazer. Daniela passa por ali. Josefina pede que Dani aconselhe sua neta e fale com ela. Joana diz a Dani que não está muito bem. Dani fala que está do mesmo jeito e revela que Davi lhe rejeitou e disse que só podiam ser amigos. Davi chega ali e encontra Joana e Daniela. Davi propõe a Joana de que ela seja a fotógrafa num evento que acontecerá amanhã na casa dos Rubio. Joana fica pensativa. Gabriel diz a Emma que precisa de tempo para fazer o que ela pediu. Emma cumprimenta Paula. Paula pergunta de qual acordo eles estavam falando. Gabriel diz que estavam falando sobre outro assunto. Emma se despede e sai. Paula pergunta a Gabriel se esse apoio a mães solteiras tem algo a ver com Joana. Gabriel diz que é algo pessoal que não interessa a ela.
Josefina decide revelar a verdade para Jenny e Felipe, mas antes diz que é algo muito delicado. Em seguida, ela revela que não está nada bem e que é porque o maldito desgraçado e infeliz do pai deles foi a pessoa que ligou ontem à noite, como se nada tivesse acontecido. Josefina diz que depois de sair para comprar cigarro há mais de 25 anos atrás, Ramon ligou do nada. Ramon anda pelas ruas e tosse bastante. Ele se aproxima da casa de Josefina. Jenny fica emocionada ao saber que seu pai ligou. Felipe pergunta o que ele disse e o que queria. Jenny chora. Josefina diz que se Ramon precisava de algo, devia pedir para a pessoa com quem esteve durante esses 20 anos. Jenny sofre e diz que queria saber como seu pai está. Josefina diz que não quer voltar a vê-lo nunca mais em sua vida. Felipe fala que não é filho desse homem, pois ele os abandonou sem dó nem piedade. Jenny fala que precisa ver seu pai e saber dele. Josefina diz que esse cara deve estar na miséria e por isso precisa dela. Ramon sofre ao escutar tudo. Ele fala para si mesmo que nunca valorizou a família que tinha, mas qualquer um deveria ter uma segunda chance para corrigir os erros. Ele olha para o altar de Nossa Senhora de Guadalupe e pede que ela lhe dê uma segunda chance e que o ajude. Davi e Joana vão à casa de Paula. Gabriel vê Joana ali. Paula os agradece por vir. Paula diz ao marido que pediu a Joana para ser fotógrafa do evento de amanhã e fará um acordo com ela. Gabriel fala que Joana deve ter outras coisas para fazer amanhã. Paula fala que o fotógrafo que havia contratado não poderá ir ao compromisso, por isso quer que Joana venha. Paula diz a Joana que sabe que as coisas estiveram tensas entre elas, mas pede desculpas por ter ido à casa dela e dito tantas barbaridades. Paula elogia Joana por não se importar com o que a fez. Paula fala que perdeu a cabeça por ciúmes e afirma que Gabriel é tudo para ela. Joana se estressa e comenta que não é a pessoa indicada para ajudá-la. Paula fala que esse evento será benéfico para as crianças do orfanato e poderiam arrecadar muito dinheiro. Gabriel pergunta a Davi por que ele decidiu que Joana fosse a fotógrafa de Paula. Davi fala que Paula lhe pediu para que Joana fosse a fotógrafa. Davi fala que não sabe qual rolo Gabriel e Paula estão tendo, mas estão prejudicando pessoas que não têm nada a ver. Ele fala que só quer ajudar Joana. Davi fala que Joana está apaixonada por ele e ele sabe. Davi o informa que todos da empresa estavam falando sobre Joana, porque para eles, Joana está estragando o casamento de Gabriel com Paula. Jenny diz à mãe que um casamento acaba quando duas pessoas não estão de acordo e sempre pensou que seu pai teve razões para se separar dela. Josefina fala que não pode acreditar no que ela está falando. Felipe pede que a irmã não fale isso. Josefina comenta que Ramon saiu para comprar cigarro há 25 anos e nunca mais voltou. Jenny fala que Josefina não é fácil de lidar e provavelmente ela fez a vida do seu pai um inferno para ele ir embora. Josefina diz que está cansada de ser a razão de todas as desgraças da filha, porque ela foi a pessoa que mais lhe fez sofrer na vida, só por ser mãe dela. Ramon caminha pelo parque e se senta para observar umas crianças brincando. Ele se lembra de quando era jovem e saía com os filhos e os levava para brincar. Paula diz a Joana que a importância do evento é para que os doadores saiam muito contentes e deem muitas contribuições ao padre José, para que ele continue mantendo o orfanato de pé. Paula também pede que ela cuide de sua imagem e da de Gabriel. Joana acha que tem muitas indicações e aceita trabalhar ali. Joana agradece e decide sair. Davi vai com ela. Jenny pede que Felipe fale e deixe de lhe fazer se sentir culpada. Felipe diz que não é justo que Jenny desconte as frustrações na própria mãe. Jenny fala que não sabem o que aconteceu com o pai deles, mas se ele aparecer ali, irá recebê-lo, porque aquela casa também é sua. Ela afirma que irá procurá-lo e irá encontrá-lo. Em seguida, ela chora muito e diz que precisa saber como seu pai está. Camacho visita Rogério. Rogério pergunta se Camila quer que Camacho a acompanhe, porque não poderá.
Camila fala que consegue se cuidar sozinha e sai. Rogério comenta com Camacho que está sendo muito bem atendido no quarto e por uma mulher como Camila está disposto a deixar a azeda da Amparo. Manuel diz à mãe que seu pai não irá embora com Camila. Amparo fala que ele vai sim e comenta que Rogério manipula Manuel à própria vontade e não consegue protegê-lo. Amparo fala que Manuel virou o cachorrinho pau mandado do próprio pai. Rogério pede que Camacho investigue tudo o que puder sobre o detetive Salvador Castilho. Em seguida, Rogério recebe uma ligação de Manuel. Manuel diz que Amparo está muito mal e ele precisa voltar para casa hoje. Gabriel pergunta a Paula por que ela insistiu com o Davi para Joana ser fotógrafa do evento. Paula fala que Joana é empregada da cervejaria e um trabalho extra não faz mal a ninguém. Paula o lembra que ele deu a opção de Joana não vir, e ela, mesmo assim, aceitou. Paula relembra a Gabriel que Davi está muito apaixonado por Joana e seria lindo se ele assumisse a gravidez da moça. Davi deixa Joana na casa dela. Joana pede que ele não se preocupe e agradece por ele tê-la trazido. Davi fala que não entende o que ela está passando porque ela não se abriu completamente com ele, mas diz que é amigo dela. Joana o agradece e fala que aprecia muito a amizade dele. Salvador comenta com César que se Rogério e Camila tiveram alguma coisa a ver, podem tratar como crime passional. Jenny chega ali e pede ajuda de Salvador para encontrar seu pai. Ramon chega em casa e entrega para Margarida umas tortinhas para comerem mais tarde. Margarida diz que ele andou o dia todo na rua e pergunta se ele falou com Josefina. Ramon fala que foi lá, mas ninguém saiu e uma vizinha lhe disse que eles saíam muito cedo para trabalhar. Margarida diz que terão que ir falar com eles, pois tem muito pouco dinheiro para sobreviver ali. Joana pensa no que conversou com Paula sobre o trabalho que fará como fotógrafa no dia seguinte. Felipe revela a Joana que na noite que ela saiu com Gabriel, Ramon ligou e Josefina ficou muito afetada. Joana fica surpresa, mas Felipe fala que esse senhor os abandonou há muitos anos atrás. Felipe fala que Jenny está investigando o paradeiro de Ramon. Jenny pede que Salvador localize a ligação de Ramon. Salvador diz que precisa de uma denúncia para conseguir fazer isso. Jenny fala que seu pai não fez mal a ninguém. Salvador comenta que precisa de uma causa para investigar isso. Jenny sai dali furiosa. Ela fala que está dando a ele a oportunidade de se dar bem com ela, mas ele quer que ela denuncie seu próprio pai. Camila se troca e pergunta se Rogério não pensa em voltar para sua casa. Rogério fala que aquela é sua casa. Camila pergunta se ele não voltará para a casa de Amparo e Manuel. Rogério diz que Amparo e Manuel lhe dão tédio. Camila fala que não podem continuar com uma relação assim e afirma que ele forçou essa relação e se Francisco aparecer, ela vai ficar como a vagabunda da história. O abusador fala que não vai aceitar que ela o trate assim. Ele diz que soube que sua filha convidou muita gente da cervejaria para o evento de amanhã,